Pai do Senhor Jesus, estou aqui na entregação de ônibus aqui, vou estar pregando aqui agora. Cheio de gente aqui, né? Tá pregando aqui. É tudo para honra e glória do Senhor Jesus. De lá para a noite, provavelmente eu vou estar postando esse vídeo. Tá bom, meu querido? Fica na paz. Deus abençoe vocês. Oi, som, teste, oi. Oi, teste. Bom dia. Amém, meu querido, vai com Deus. Deus abençoe. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Jesus Cristo possa te abençoar neste dia. Mais uma mensagem aqui do Evangelho. Jesus Cristo, Ele tem pedido para ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E Ele diz: quem crê e for batizado vai ser salvo, porém os que não crerem vão ser condenados. Condenação e salvação, só existem esses dois caminhos. Não existe esse negócio de dizer que sua alma vai ficar pairando por aí, circulando. Esqueça isso, isso é coisa de doutrina de demônio, de espiritismo. Jesus Cristo, Ele prometeu nos dar a salvação através, Deus prometeu nos dar a salvação através de Jesus Cristo. Por isso que Ele disse: ide por todo mundo, vai e prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo, porém os que não crerem vão ser condenados. Não é Páscoa, não é essas coisas aí, isso aí é tudo criado por homens. Não é você estar chorando, lembrando vendo um Deus morto lá, um Jesus morto, uma estátua, barro, um demônio, daquele que fica lá, no catolicismo. Que aquele não vai fazer nada por você. A salvação é através de Jesus Cristo. Você crê, não é você olhar para uma imagem, uma idolatria e ficar chorando. Isso aí é idolatria. Isso aí não vai te salvar, não. Aliás, isso aí vai te condenar, porque a idolatria leva para o inferno. Capítulo 21 fala que os idólatras, os imorais, os feiticeiros, os mentirosos, a parte que lhe cabe será do lado de fogo que arde com enxofre, ou seja, inferno. Você já parou para pensar sobre isso? Aí está chegando a Páscoa, a idolatria da Páscoa. Aí você compra um ovo do tamanho de um ovo por 70 conto. Um ovo do tamanho de um ovo. É um ovo, não é um ovão não, aquele ovão de chocolate não, é um ovinho assim, uma coisinha pequena, desse tamanho aqui. 70 conto, a idolatria do comércio. O sistema, é isso. Aí o peixe, depois de passar a Páscoa, vai para metade do preço. Chegou a Páscoa, não, tem que comer peixe, porque se a gente comer, a gente vai estar pecando. Aonde está escrito na Bíblia? Se você comer peixe, você vai pecar. Aonde está escrito isso? Aí você vai comer um ovo, que o coelho deu ovo, e o ovo de chocolate. Oxe, que coisa estranha. Coelho dá ovo. Coelho é mamífero. Dá ovo, e aí dá ovo de chocolate. A minha mãe fala: meu filho, hoje a gente vai comer peixe, viu? Porque se a gente comer carne ou ovo, o que? O ovo do coelho? Não, o ovo mesmo, o ovo da galinha. Se a gente comer, a gente vai estar pecando. Eu digo: não, hoje eu vou comer ovo. Sistema é isso, esqueça isso. Não é para você botar um pano em cima de um demônio, de uma imagem de escultura e falar: as imagens vai ver o pecado. Se ela tem olho e não vê, Salmo 115. Salmo 115, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Já viu alguma imagem andando? Não tem espírito dentro dela. Abacuque 2, a partir do versículo 18. Aí chega o tempo da idolatria. Não, vamos cobrir a imagem para não ver o pecado do ser humano. O ser humano da Páscoa, ele vai fazer o quê? Tomar cachaça. Até o padre bebe cachaça. Ou eu estou mentindo?
Não é vinho, não, é cachaça mesmo que ele bebe. Né? Esqueça isso, é cachaça. Esqueça isso, até pastor bebe cachaça. Oxe, irmão, você está falando com os pastores, você não é evangélico não? Deus me livre. Doutrina de demônio, comércio, ali. Né? Porque lá em 2 Pedro, capítulo 2, fala que no final dos tempos houve muito falso profeta, que por conta da ganância, dinheiro, isso aqui, esse comércio aí da idolatria. Né? Do chocolate, do coelho que dá ovo e mais chocolate. Aí vem o peixe, não, tem que comer peixe. Aí toma lá o preço lá para cima, 100 conto, 1 quilo de peixe. Aí tu toma o peixe, aí quando passou, eita, vamos diminuir, né? 20 conto 1 quilo do peixe. Tá, gota subiu quanto? 800%, eu acho que é isso, né? 800%. Olha o tanto de coisa. Eu digo isso porque eu trabalho com venda. Né? Então, idolatria é isso. Tá aí a Páscoa aí. Você vai ter que comprar um ovo do tamanho de um ovo. Que o coelho deu um ovo de chocolate do tamanho de um ovo com 70 conto. Né? É isso, começa isso. É idolatria, é isso. Né? Jesus Cristo não é nada disso. Jesus Cristo, ele quer dar salvação. Ele não é nada de mudanismo, de coisas criadas por homens. Não, isso aí é doutrina de demônio. Alimentar o comércio, é isso. Ah, irmão, quer dizer, se eu falo no comércio, eu vou estar pecando. Não, eu estou falando desse sistema, da Páscoa. Né? Isso aí era para os judeus, foi dado para os judeus, não é para gentio, não é para gente. Foi dado para judeus. Né? Você chegar ali no comércio onde está os pessoal vendendo caro, você não vai precisar de roupa, tem que comprar mesmo, porque eles estão ali trabalhando. É empresário, assim como eu tenho um negócio com o meu irmão, né? Tem que ter o dele. Não estou falando da questão da idolatria, né? Desse sistema podre, da falsidade, em que você compra o ovo do tamanho do ovo que foi dado pelo coelho e o ovo de chocolate do tamanho do ovo, 70 conto, vamos lá. Aí tu tem que pagar. Aí não, se eu não comprar o ovo do coelho que deu ovo, que é mamífero, eu vou estar pecando. E ainda comprar um peixe que um dia antes da Páscoa está 20 conto, você tem que comprar por 100 conto. Né? É isso, o sistema é isso, o comércio é isso. Assim como a idolatria do comércio do sistema religioso, né? A igreja evangélica e o catolicismo romano, um vende santinho, outro e você tem que pagar, porque aquela imagem é abominação, aquilo é o diabo ali por trás daquelas imagens ali. Basta você ler Oséias 4,12, e por trás das imagens de escultura há um espírito de prostituição, de tudo que não presta. E lá no capítulo 10 de 1 Coríntios fala que quem presta culto a ídolos está prestando culto a demônios. Não presta culto a Deus, mas sim a demônios, leia lá. Né? E o ensinamento dela é mentira. Aí você tem que comprar santinho, você tem que comer o peixe, e o padre disse, ó, tem que comer o peixe, minha filha. Tem que comer o peixe. Aí você vai lá e come o peixe. Compra o peixe. Aí o comércio pega o peixe de 20 conto. Um dia antes estava 20 conto, bota lá para cima por 100 conto. Não, irmão, eu vendo o peixe. O comércio é isso. Né? Eu tenho que ser falso com você, não. Tenho que ser falso, não. Né? Continuando aqui, ó. Eu quero ler para vocês, primeira carta de João. Aqui vai falar de Jesus Cristo. Né? Quem era Jesus Cristo? Vai falar aqui sobre ele. Ele era o próprio Deus, estava lá com Deus. Se tiver os pessoal da Testemunha de Jeová, não sei se está aqui. Os pessoal da Testemunha, deixa eu ver se está eles aqui. Se eu falar de Jesus Cristo aqui perto de dizer que ele é Deus, o pessoal da Testemunha de Jeová fica logo com cara feia. Eles não gostam de Jesus Cristo. E Paulo falou, ele disse, seja anátema todo aquele que não ama Jesus Cristo, 1 Coríntios, seja anátema, ou seja, seja maldito, amaldiçoado. Né? Aí a Testemunha de Jeová não crê não em Jesus Cristo, não. Ele crê no diabo, que é os pais dele, porque está lá no sistema, está servindo a maçonaria, mas não crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o próprio Deus. Né? Aqui, primeira carta de João, a partir do capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. A partir do versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. Está falando de quem? Isso aqui é quem? Os apóstolos. Né? Com os nossos olhos, o que contemplamos. E as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Jesus Cristo era a palavra, como está escrito lá em João. Né? Lá em João 1.
Ele se fez carne aqui, né? O próprio Deus se humilhou. Vou estar falando sobre isso mais na frente. A vida se manifestou, nós a vimos, né? A vida, porque nele está a vida, não está a morte está no diabo, para quem está no pecado, para quem está servindo ao diabo na cachaça, na maconha, na bebida, porque a vida está em Jesus Cristo. Você tem que entregar a vida para Jesus, não é nessa idolatria da Páscoa. Vou chorar, não vou comer, não vou nem beber, nem comer né? Tenho que comer o chocolate, senão eu vou para o inferno. Não. Se você está na idolatria, essa idolatria você vai do mesmo jeito. Eu tenho que não ser covarde por você não, né? Aí você chega, aí depois que passa a Páscoa, eita, agora vamos lá, festejar, fumar maconha, vamos beber, vamos na curtição, viver na imoralidade sexual, no homossexualismo, de homem vou virar gay, a mulher lésbica, homem com homem, mulher com mulher, coisa que é abominável diante de Deus. Vamos aí, não, passou a Páscoa, pronto. Aí vai chegar a idolatria do São João daqui a pouco, né? Outra abominação, é idolatria em cima de idolatria, né? O sistema é isso, criado pelo catolicismo romano, né? Aí depois tu vai pra putaria, quando tu morre, não, mas pai diz que tu maciça, assim tu vai ver quando tu morrer, se tu continuar nesse pecado. Porque lá no capítulo 9 de Marcos fala que o inferno é o fogo que nunca se apaga, o bicho que nunca morre, chora e ranger de dentro. Não tem água lá, porque o rico estava querendo uma gotinha de água, foi negado, né? Se não tem água vai ter cachaça, não vai ter, então abandona essa porcaria da cachaça. Abandona essa porcaria do teu cigarro aí. Se tu é homossexual, abandona o homossexualismo, vai casar. Tem que casar com mulher. Não, mas é homofobia, chama a polícia. Né? Não, se falou da idolatria, daí não dá mais discultura, chama a polícia. Já me ameaçaram com processo, já me ameaçaram. Eu sempre falo isso aqui quando estou pregando aqui. De prisão e tudo, ó. Eu estava pregando a idolatria da Iemanjá, fazendo macumba lá, tudo dançando lá, tal, os pessoal da ginga lá como é? Aquela ginga lá que ginga com o diabo, né? Capoeira, tem um capoeirista aí, é pra você ver que eu tô falando. Não, eu vou lhe dar um pau, vem, né? Aí tava lá tudinho, aí pegaram e começaram a filmar, foram até os policiais. Disse, ó, tá sendo racista, ó, ele disse que eu tava sendo racista. Eu falando de imagem de escultura, o que tá escrito aqui, disse que eu tava sendo racista, disse os policiais. Aonde foi que eu falei aqui racista? Tá aqui, ó. Agora tá filmando aqui também, ó. Eu vou postar lá no canal. Tá sendo racista. Eu digo, eu chamei alguém de negro. Aí a policial, claro, que ela chegou lá, conversou comigo na boa. Mas quem provavelmente disse que eu estava sendo racista foi aqueles filhos do diabo, a turma do pessoal, né? Que gosta da maconha e não gosta de trabalhar, que está querendo reduzir a escala 6 por 1. Aquele povo não gosta de trabalhar. Entendeu? A turma do pessoal gosta não, né? Gosta não. Ele quer acabar com o trabalho, mas também ele vai passar fome, porque se ele não tiver trabalho, como é que ele vai comer? Não vai ter dinheiro, né? Vai ser sustentado pelos pais, que esse pessoal gosta de ser sustentado pelos pais, né? Eu tenho que ser verdadeiro com você, não vou ser falso não. Vou não. Aí tava lá a turma lá. Eu digo isso porque eu tava pregando ali em Mangabeira, já falei isso aqui outra vez, tava pregando lá em Mangabeira. Né? Tava lá a turma lá do pessoal, tudinho batendo zabumba, que aquele pessoal gosta de bater zabumba. Né? Vai pra macumba, bate zabumba lá também. Aí eles estavam lá falando tal, ó, esse povo que é homofóbico, esse povo intolerante. Eu digo, pronto, para onde Jesus Cristo me trouxe? Eu digo, eu vou parar aqui, vou encostar a moto ali. Aí encostei a moto, aí fui lá pra frente do Mangabeira Shopping. Quando eu comecei a falar do homossexualismo, pronto, o cara virou o diabo. Ele estava na minha frente assim. Aí depois veio lá onde eu estava e disse que você tem contra os homossexuais. Eu digo, meu amigo, está escrito aqui, né? E se não se arrepender os homossexuais, infelizmente vai descer o inferno. Oxe, vai, tá onde? Está escrito aqui. Eu não estou pregando aqui? Não, mas me mostra aí. Eu digo, está escrito aqui, deixa eu terminar a pregação. Não, mas eu digo, não, vai ali, senta ali, ó, senta ali, vai no chão, no meu fio ali, vai. Não, eu vou ficar em pé. Eu digo, então pé, tu vai ouvir. Aí continuei pregando, e ele lá com raiva o tempo todo na minha frente, olhando para mim, e eu pregando do mesmo jeito. Daqui a pouco o irmão passou, um rapaz, aí disse, é isso mesmo, prega mesmo. Aí ele disse, oxe, até tu também. Aí foi lá, eu discuti com o rapaz, eu digo, pronto, agora eu vou começar a minha pregação tranquilo. Aí comecei, fui pregando. E ele lá passou o tempo todo conversando com o cara, depois mandou tomar naquele canto. A turma do pessoal é isso, daqui a pouco vem a turma da zabumba, tudo batendo zabumba, gritando. Aí eles vieram tal, xingando, daqui a pouco entraram, foram perturbar os vigilantes, lá dentro do shopping Mangabeira, que aquela turma ali é bagunceira, viu? Se tiver um pessoal aí, um petista aí, ou sei lá quem for,
Isso aí está a serviço da maçonaria, esqueça isso. Né? Um fazendo a arma e o outro fazendo o elo. Né? Doutrinado pelo diabo, pela maçonaria, que a maçonaria está no sistema político, né? E no sistema religioso. Esqueça isso, aquilo ali, esqueça, aquilo ali é só apenas para, né, manipular você, somente. Ele está sendo manipulado pela maçonaria e você está caindo como um patinho, né? Eles têm que dividir para depois se ajudar, porque quem vai fazer isso é o anticristo quando ele vier, né? Então é isso. Continuando aqui, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai em nós e nos foi revelado. Sim, o que vimos, ouvimos, isso vos proclamamos, né, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão tem que ser com o Filho de Deus, porque é Ele que vai nos dar a vida. Não é com o diabo, porque como eu falei, quem é mundano, quem está a serviço do diabo, no pecado, na prática do pecado, está servindo ao diabo, né? Está servindo ao diabo. Então você não tem que ser treva, você tem que ser luz. E a luz está em Jesus Cristo, porque a salvação só é dele. Agora, se você está na treva, fazendo as obras da carne, você está servindo ao diabo, né? Tenho que ser sincero com você. Continuando aqui, vou para aqui que o sol está queimando. Aqui, estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Aqui, versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Deus é luz. A luz veio ao mundo. O próprio Deus enviou a luz. Quem é a luz? Jesus Cristo, né? Onde está escrito, irmão? Capítulo 3 de João. Vou para lá agora. Capítulo 3 de João, a partir do versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar, para salvação. Porém, aqueles que rejeitar Ele, infelizmente vão ser condenados, porque a salvação é só através de Jesus Cristo, não é através de Maria Aparecida, não, que isso é demônio. Capítulo 4, 12 de Oséias, leia lá para você ver o que é. E capítulo 10 de 1 Coríntios, quem presta culto a ídolos, não presta culto a Deus, mas a demônios. Né? Tem que examinar as escrituras. Continuando aqui. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele, por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Né? Imagina aí, Jesus Cristo veio aqui ao mundo, o próprio Deus deixou sua casa lá, sua habitação. Eu vou chegar lá em Filipenses 2. Chegou, deixou a sua habitação e se fez carne. Aí daí aconteceu o que com ele? Ele disse: eu vou levar toda a enfermidade de vocês, como está escrito lá em 53 de Isaías, né? Que ele tinha que vir para isso, já estava profetizado lá atrás, né? Por isso que quem não crê nele, tu acha que ele fez aquilo ali, né? Foi de graça? Não, foi pago, meu amigo, ali, viu? Com sangue, para levar as nossas dores, para nos salvar.
Porém, aqueles que rejeitar ele vai ser condenado. Não, eu sou, como é que é a turma fresca hoje? Eu sou, como é que se diz? Ateu, eu sou ateu. Tu é ateu? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A roupa que tu está vestindo apareceu do nada? Porque os ateus dizem que tudo foi criado assim do nada. Essa árvore foi criada do nada, aquele apartamento também apareceu do nada assim. Né? A roupa que você veste apareceu do nada. Esses ônibus que estão aqui, ó, assim, surgiu do nada, apareceu do nada. Os empresários disseram, né? Se faça ônibus, assim, não pensasse, né? Aí surgiu o ônibus, é assim. Não teve alguém para fabricar, não. Né? Os engenheiros, tudo. Quantas pessoas não fizeram isso? Agora me diz uma coisa. Quem é que dá vida a isso aqui, ó, as árvores? Até você que é ser humano. Quem é? Não, irmão, foi. É do nada, é do nada. Espera tu morrer, aí tu vai ver o do nada. Né? Porque quando você estiver no inferno, tu igual o rico, que viveu uma vida de forma regalada, ele quis voltar. Ele disse, ó, vai lá e avisa meu irmão, eu tenho 5 irmãos, avisa lá ele lá. Para que ele não venha para esse lugar de tormento. Abraão disse, ele tem Moisés e os profetas que os ouçam, não quer ouvir? Então pronto. Se não ouvir, vai vir para o inferno também ficar com você aqui, fazer companhia a você, vai ranger o dente. Queria uma gotinha de água, não tinha água. Né? Jesus Cristo não veio de graça não, rapaz, você tem que entender uma coisa. Né? Que ele sabe o que está para acontecer, o que é que acontece aqui no espiritual, após a morte. Você acha que morreu, pronto, acabou-se. Vai nessa. Tu acha que Jesus Cristo tinha vindo para não, vou morrer, vou parar só para morrer mesmo, pronto. Era isso? Não, porque ele sabe o que está para acontecer, porque existem 2 caminhos, céu e inferno. Após a morte, segue-se o juízo. Porque está determinado o homem morrer uma só vez, ou céu ou inferno. Não está escrito, irmão. Capítulo 9 de Hebreus, 27, lê aí. Né? Jesus Cristo ele pregou muito sobre o inferno, ele pregou lá em 25 de Mateus. Ele disse que vai pôr um à direita e o outro à esquerda, os que tiver à direita. Ele vai dizer, chega bendito meu Pai, possuir a terra que está preparada desde a fundação do mundo para vós. E os que tiver à esquerda, ele vai dizer, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque o inferno foi preparado para o diabo, não foi preparado para a gente. Mas porém, aqueles que estão vivendo no mundo, é para lá que vai. Né? O inferno. Né? A luz, você está servindo a luz ou a treva? Continuando aqui. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, olha aqui o julgamento, presta atenção, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Foi igual quando aconteceu no capítulo 6 de Gênesis, no tempo do dilúvio. Deus ele destruiu, ele decidiu, ele disse, eu decidi dar cabo da humanidade, porque eu vejo que essas pessoas são inclinadas apenas para o mal. Né? Então eu decidi acabar com tudo. Eu vou enviar a água, vai morrer tudo afogado. Exceto quem não é a sua família, vai ser salvo. Porque porém eu vejo que ele é um homem justo, mas o resto vai morrer tudinho. Não sabe nadar, então pronto. A água vai subir mais do que aquele prédio ali, ó. Né? Então é isso. Jesus Cristo veio para isso, por isso que ele disse, ó, e o julgamento é este. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Por isso que Deus decidiu dar cabo daquela humanidade, por conta disso, que era só inclinada para o mal. Era o homossexualismo, os idólatras, né, os feiticeiros, os macumbeiros, né, os cachaceiros, era tudo inclinado para fazer o mal, na prostituição, na orgia. Por isso que Deus disse, eu vou matar tudinho, só vai, não é ser salvo, não é sua família. Né, e casal de cada... Opa! Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Me dê o microfone aqui. Boa tarde. É o seguinte, Jesus vai ser o ladrão. Vai pegar todo mundo de surpresa. Eu sou o mensageiro dele. Militar reformado bombeiro. Glória a Deus. Eu ando de madrugada. Acontece alguma coisa comigo?
Não acontece, porque o meu escudo de poder é Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado e glorificado para todos sempre. Amém. O dia está lindo, ensolarado. Podia estar chovendo, e aí? Tem gente que só sabe murmurar. Está chovendo, como é que eu vou lavar minha roupa? Deus sabe tudo, né, meu irmão? Você que está com os braços cruzados, se prepare. Você aí, ó, com a blusa vermelho. Se prepare, amigo. Louvado seja Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Será que eu, por exemplo, eu estou anunciando o regresso dele a toda criatura da face da terra. Aquela que quiser me apedrejar, que me apedreje. Se quiser cuspir no meu rosto, cuspa. E o Ser Supremo só contemplando. Glória a Deus. A lagoa, Paxson anda Lucena. Olha a perfeição da lagoa. Bota ele na sobra, rapaz. O quê? Peraí, tá excelente. É falando sobre Jesus. É falando 24 horas. Agora que eu comecei, eu vou passar o microfone quando Jesus determinar. E eu estou com fome, não tem problema. Posiciona ela aí. Começou agora. Vou ingerir um pouco de água. Me dê um pouco dessa água aí. Oi, boa tarde. Exatamente, vai ser pregada a palavra. A gente tá no sol mesmo aqui, esquece não. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Quer que eu pegue uma água pro senhor ali? Eu aceito, prontamente. Louvado seja o nome de Deus. Eu tô bebendo pra o senhor não beber dela. Isso, vamos prosseguir com a palestra bíblica de Jesus Cristo. Vamos pegar uma água pro senhor ali. O quê? Pô, tá com o namorado ali, tá bom? Tá ali, ué. Tá ali, ué. Vento maravilhoso, que pertence a Jesus Cristo. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Que Jesus lhe abençoe. Ô, meu querido. Chegou a água abençoada por Jesus. Vem aí. Quer que eu vá pregando aqui enquanto o senhor leva água? Exato. Finalizando. Tá bebendo aí. Procura o Salmo 98. Salmo 91. Deixa eu só concluir esse. A concluir, não tem problema não. Fica tranquilo. Aqui, ó. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas, né? Quando você vem para a luz, você vai saber que você é um pecador, que precisa de Cristo, né? Porque Ele é o Salvador, né? Ele é o nosso Salvador. Por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo para isso, para fazer a expiação por nós, né? E para isso a gente tem que buscar Ele. Aqui, ó, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que vejam claramente que as suas obras sejam realizadas em Deus. Porque as suas obras têm que ser realizadas em Jesus Cristo. Não é no mundanismo, não é nas trevas, não. Porque quem está nas trevas, né, está servindo ao diabo, está condenado. Porém, quem está na luz está salvo, né? Vou voltar lá para a primeira carta de João.
Aqui, ó. Se declaramos que não temos pecado, se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Né? Quando você confessa Jesus Cristo, né, como o único e suficiente Salvador, então você é salvo, né? Você é salvo. Não endureça o coração de vocês não, rapaz. Porque a salvação só está em Jesus Cristo. Só Ele que pode salvar a tua alma do inferno, né? Porque Ele é a luz. Porque existe a treva e existe a luz. Você está onde? Buscando a luz ou está buscando as trevas? Né? Aqui, ó. Aqui, ó. Se afirmarmos que não temos pecado, nós fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu não posso falar, eu nunca pequei, eu fui o mais que pequei, eu não sou digno de estar aqui, porque é Jesus Cristo, né? Ele foi para isso que Ele veio, para nos salvar do pecado. Por isso que eu estou aqui, né, pregando o Evangelho para você. Não é porque eu deixei, não adianta eu vir aqui